Muito bem, 10 horas e 35 minutos, pecado contra o Espírito Santo. Áudio, tá tudo ok? Alguém pode me dar um joinha aí, um ok, sobre a questão do áudio? Por favor, também, se você puder compartilhar, compartilhe, jogue para os seus amigos, jogue na sua rede, né? Para a gente ter aqui um tempo bem legal de estudo da Palavra de Deus. Tânia Cardoso também está aqui conosco, pastora Silvana, minha esposa, né? Tem que mais? Tem aqui... Ah, tá, aqui já falei, muito bem. Queridos, o pecado contra o Espírito Santo. Essa é a nossa prosa, né, desse último mês, basicamente. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui minha tela, para a gente começar. Só um segundinho. Isso. Certo. Ok, hoje é o quinto, né? O quinto dia que eu estou falando sobre esse assunto. Na primeira transmissão, eu fiz uma apresentação e introdução do assunto, e é importante eu relembrar para que você então consiga fechar comigo o raciocínio sobre o pecado contra o Espírito Santo. Lá na apresentação, eu falei que me senti movido a falar sobre essa questão, e o que foi confirmado depois, ao saber, por meio do meu pastor, que existem muitas pessoas com essa dúvida, muitas pessoas achando que pecaram contra o Espírito Santo. E aí, seria isso verdade ou não? Tá? Então, esses são alguns motivos que me levaram a escrever. Eu falei na introdução ainda sobre algumas situações que eu vivi sobre esse assunto lá no início da minha conversão. Uma delas tinha a ver com as pessoas que passando pela rua em frente da igreja, nos vendo ali orar em línguas, profetizar e interpretar línguas, aquela coisa toda, alguns zombavam, chamavam que todos malucos, etc. E alguns irmãos achavam que aquelas pessoas que passavam pela rua e zombavam do que estava acontecendo dentro da igreja, a manifestação do Espírito, elas estavam pecando contra o Espírito Santo. Lá, isso foi uma coisa muito antiga. Também, eu comentei sobre um fato real, que é um rapaz, um irmão, né, que achou que tinha pecado contra o Espírito Santo, entrou em desespero, chamou o pastor para conversar, que não sabia o que ia acontecer com ele. Falei ainda que existem algumas denominações que pensam, que julgam e ensinam que o pecado contra o Espírito, ele está ligado, melhor dizendo, à questão sexual. Ou seja, o adultério seria o pecado para a morte, no caso. E ainda existem pessoas que não acreditam que seja possível um cristão pecar contra o Espírito Santo. Ok? Isso foi lá na live número 1. Na live número 2, eu defini o que é a blasfêmia. Apresentei todos os vocábulos do Velho Testamento ali, são 6 vocábulos, e que são traduzidos nas nossas versões como blasfêmia. Falei que no Novo Testamento tem apenas um vocábulo que é traduzido como blasfêmia. Tá? Então ali eu defini, né, o que era a blasfêmia, de maneira em geral. Importante dizer para todos vocês o seguinte: a live 1, 2, 3 e 4, se você não participou, você pode participar. Como? No meu canal no YouTube, Rabi Edições. As 4 lives estão lá. Tá? Então você pode acessar o meu canal no YouTube e vai ter então o estudo completo. Ou você pode também entrar no meu blog, apocalipsesemmistério.wordpress.com, e lá tem o texto, né, do que foi falado no dia, e tem também, né, um link para o vídeo do canal. Tá? Só relembrando essa facilidade caso você tenha perdido alguma transmissão. Na live número 3, eu procurei demonstrar, biblicamente falando, que toda blasfêmia é pecado. Nós vimos que havia blasfêmia contra a igreja, contra pessoas, blasfêmia contra o filho do homem, contra Jesus, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todas são pecado. Aí a pergunta que eu deixei em aberto foi: mas se tudo é pecado, então qual a diferença entre a blasfêmia contra pessoas ou contra Jesus Cristo e contra o Espírito Santo? Se tudo é pecado e se o salário do pecado é a morte? Eu deixei essa pergunta em aberto, hoje falaremos sobre isso, ok?
Na live número 4, foi uma live muito importante. Eu falei sobre apostasia, um assunto chave, definindo a apostasia, o que é a apostasia, as circunstâncias nas quais ela acontece, e nós vimos que a apostasia, ela somente pode ocorrer no coração de uma pessoa que conheceu efetivamente a verdade. Tá? Eu falei que a apostasia era uma coisa irreversível na vida de uma pessoa. E isso mostrei os textos de Hebreus para vocês, vários textos de Hebreus, afirmando e deixando isso muito claro. E por que a apostasia é um assunto-chave? Você vai entender isso hoje, tá? Na live de hoje. Muito bem. E chegamos então à nossa quinta live, onde nós vamos falar efetivamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então hoje a gente vai definir esse assunto aqui, tá ok? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui nas coisas, ver se está tudo certinho. Parece que está tudo ok. Com o pessoal que chegou. Tânia Cardoso, boa noite, né? Deus te abençoe também. Adriana acabou de entrar. Boa noite, Adriana. Deus te abençoe também. Beleza. Está todo mundo aí participando, né? Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Queridos, falei esses dias na semana passada também, antes de entrar no assunto propriamente dito, dessa caravana aqui que você está vendo aí na sua tela, né? Caravana para a Terra Santa, caravana Alfa e Ômega. Nós vamos visitar Turquia e Israel. Passaremos pelas 7 cidades do Apocalipse e em seguida iremos para Israel e ficaremos mais 6 dias em Israel, visitando os principais pontos bíblicos ali daquela região. Então, é uma caravana que está programada para novembro de 2020, tá? Você pode participar com a gente, né? Eu sei que muitos sonham em ir para Israel. Quem sabe Deus está preparando esse momento para você participar dessa caravana junto comigo e com a pastora Silvana. Mais informações, depois a pastora Silvana vai colocar o link para vocês aí. Aí vocês podem entrar, falar, tem atendimento muito fácil via WhatsApp, para você tirar suas dúvidas. E ore, Deus pode abrir essa porta e você fazer parte de um momento especial no final do ano que vem. As 7 igrejas do Apocalipse e também Israel. Beleza? E vamos falar sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vimos a definição de blasfêmia, nós vimos que ela é pecado, nós falamos sobre a apostasia, que é uma situação perigosíssima na vida do cristão, e hoje a gente vai juntar boa parte de tudo que nós falamos para definir o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo que nós falamos aqui, tudo que eu falei nessas 4 lives anteriores, é para que nós tivéssemos em mãos as informações necessárias para a gente definir com segurança essa questão. Eu falei com vocês que é um assunto polêmico, que existe divergência de interpretação, e eu procurei trazer aqui a questão bíblica, né? Embasamento bíblico dentro da palavra de Deus. Então não é definição minha, da minha denominação, não. Estou procurando trazer aqui uma visão bíblica do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Perfeito? Nós vimos então, né, que a blasfêmia todas são pecado. Ela não acontece somente em relação ao Espírito Santo, que ela acontece em relação à igreja, ela acontece em relação ao Senhor Jesus Cristo, tá? Vimos isso. Esse quadro que está na tela agora aqui, foi um quadro que eu mostrei lá na definição de blasfêmia. E aqui tem os principais itens que compõem, né, que caracterizam blasfêmia. Insultar, desonrar, rejeitar, se opor, amaldiçoar, injuriar, causar escândalo, criticar, desafiar, duvidar. Tudo isso é blasfemar, faz parte do corpo da blasfêmia, no caso, de maneira em geral. Aí no quadro vocês estão vendo a blasfêmia contra pessoas, contra o Filho Jesus Cristo e contra o Espírito Santo. Querido, o pecado contra o Espírito Santo, de acordo com os textos que e situações que contemplamos até aqui, então, consiste em ofender o Espírito
por meio de todos esses atos que nós vimos na tela anterior. Ou seja, é injuriar, é insultar, é desonrar o Espírito Santo, rejeitar, se opor, amaldiçoar, injuriar, causar escândalo, criticar, desafiar, duvidar do Espírito Santo. Tudo isso faz parte da blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? O que mais? Mas então, né, a pergunta que eu faço aqui, e fiz para vocês, né? Se a blasfêmia é pecado, se ela acontece em 3 níveis, né, no caso aqui, homem, Jesus e o Espírito, qual a diferença então entre ela? Qual a diferença entre a blasfêmia contra Jesus e contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra a igreja e contra o Espírito Santo. Por que ela é mortal? Por que a blasfêmia contra Jesus não é mortal? Por que a blasfêmia contra a igreja não é mortal, mas a contra o Espírito é? Né? Ela então não tem perdão nem agora e nem no futuro. Para entender isso, nós precisamos entender algumas coisas sobre a salvação. Aqui eu coloquei um tema, né? O autor da salvação. E eu fiquei pensando em como ilustrar isso para você, tentar deixar mais claro essa questão aqui. Aí eu pensei na seguinte história. Vou contar uma história que eu elaborei e coloquei inclusive no livro. Um certo homem, ele saiu um dia para fazer uma caminhada, para fazer no meio de uma perdão. Ele saiu para fazer uma caminhada no meio da mata, uma mata fechada, uma região florestal próxima à cidade que ele morava. Só que quando ele se embrenhou na mata, ele acabou se confundindo e se perdeu. E ali perdido, passaram-se alguns dias, e ele não tinha mais água, ele não tinha mais comida, ou seja, ele estava muito fraco, e se ele não conseguisse encontrar água imediatamente, ele sabia que ele poderia morrer. Mas, me permita falar de um outro fato sobre esse mesmo homem, voltar um pouquinho na história dele. Esse homem, alguns anos antes dele estar naquela situação no meio da mata, ele teve um sério desentendimento com o pai dele. E ele brigou com o pai, ele ofendeu o pai, saiu de casa e disse ao pai dele o seguinte: eu nunca mais quero te ver. E já haviam se passado 5 anos que isso havia acontecido. Ele nunca mais viu o pai dele e a posição dele era esse: nunca mais encontrar-se com o pai. O que ele não sabia, né, que o pai, na realidade, não estava tão longe dele. Ele esqueceu do pai, mas o pai não tinha esquecido dele. E o pai sempre acompanhava à distância os passos do filho, as aventuras que ele estava, a vida de aventuras que ele levava. O pai sabia o que estava acontecendo com o filho. E o pai não estava tão longe, como eu falei, estava apenas um pouco mais de 100 quilômetros de onde o filho morava. Voltando ao homem lá no meio da mata, desesperado, com fome, cansado, com sede, a roupa já estava toda rasgada, surrada, ele ouviu barulho de água. Ele teve a nítida impressão de ouvir barulho de água correndo, assim, um riacho. E ele começou a andar freneticamente na direção daquela água. E quando ele estava se aproximando, abriu-se uma pequena clareira, ele viu realmente, havia um riacho. Só que naquela, assim, ele estava a uma certa distância que ele estava, ele viu que na beira do riacho havia uma pessoa sentada de costas para ele. Ele não conseguia identificar bem quem estava ali, mas percebeu que era uma pessoa que tinha certa idade. Não querendo assustar e percebendo que aquela pessoa não viu, né, que ele estava se aproximando, de longe, né, ele pediu licença. Oi, tudo bem? Olha, eu posso tomar um pouco dessa água? E esperou que aquele homem se virou, o que está sentado numa cadeira próxima ao riacho ali, numa cadeirinha, esse tipo de cadeira de praia. O homem se vira e vê aquele rapaz todo rasgado, né? Assim, realmente em um estado deplorável, e viu que ele realmente precisava de ajuda. Só que, quando ele, além de ver isso, os dois ficaram atônitos, porque um estava ali, em frente um do outro, pai e filho. Aquele mesmo filho que tinha jurado para aquele pai que nunca mais queria ver a face dele, estava ali diante do seu pai agora. E o pai, olhando para ele, disse o seguinte: filho, tudo bem, pode ver, beba a água aqui,
rápido, né? Você está percebendo que está precisando de água. Tome a água. Eu tenho aqui alguns lanches, eu venho aqui de vez em quando passar algumas horas aqui para descansar, né? Toma, aqui eu tenho comida. Essas terras aqui são minhas, fique tranquilo, tudo isso aqui é meu, você está em casa. O filho olhou para aquele pai e disse o seguinte: essa água é sua? Só pode estar envenenada. Comer a sua comida? Nem morto. Aí o pai olhou para ele e falou o seguinte: filho, não importa que você seja para mim. Se você quiser, pega aqui, beba água, coma e depois vai embora, não tem problema nenhum. Mas não deixe de se alimentar, senão você vai ter problemas. Ele falou: eu não quero nada que é seu. E virando as costas, correu em direção à mata. O pai tentou seguir o filho pelo meio do mato, mas era uma região de mata muito fechada e ele não conseguiu encontrar para onde o filho foi. Ele reuniu as coisas dele, voltou para casa o mais rápido que pôde, reuniu os amigos, chamou a polícia e uma busca intensa começou. Ele sabia que o filho estava perdido na mata e numa situação perigosa. Só que passaram-se 1 ou 2 dias e nada de encontrar. E o pai continuou procurando, os amigos procurando, a polícia procurando e ninguém conseguia. O pai estava chegando em casa e chegou também um carro de polícia. O policial desceu e perguntou para aquele homem: Senhor Jesus Hernandes, é o senhor? Eu falei: sou eu mesmo. Vocês encontraram meu filho? O policial abaixou a cabeça e falou: infelizmente encontramos, mas sem vida. Ele estava no fundo de uma ribanceira, deve ter caído por causa da fraqueza, alguma coisa, e não resistiu aos ferimentos. Essa história, queridos, é apenas uma história, para você entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Se aquele rapaz que odiava o pai tivesse aceitado o alimento, né, que poderia salvá-lo e ir embora, ele teria uma chance, ainda um dia, de se reconciliar com o pai. Mas no momento que ele recusou tudo que o pai ofereceu, então ele declarou a sua sentença de morte. Percebe o que é o pecado contra o Espírito Santo? O autor da salvação, no caso, o nosso Pai, né? O que Deus fez? O que Deus tem feito pelo homem? Fez por você e fez por mim. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, que o pão da vida, né? Jesus Cristo que veio para saciar a nossa sede, matar a nossa fome espiritual, uma obra de redenção sem precedentes na humanidade. Tá? E por que ele fez isso? Como diz o Evangelho de João, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a obra de Cristo. Agora, como é que Jesus, né, fez, como é que essa obra de Cristo, ela se torna realidade em nossos corações? Ele é o autor da salvação, né? Nós sabemos muito bem disso. Mas Jesus Cristo não é o operador da salvação. O operador da salvação, Jesus colocou nas mãos de outro. Outro é quem faz isso. Existe outra personalidade que vai trabalhar conosco e vai nos fazer entender a verdade do Evangelho. Quem é esse personagem? Você já está pensando em quem é ele. Mas deixando de eu falar explicitamente quem é, olha o que o rei Davi, escreve lá atrás, no Salmo 51. Você sabe, né? Quando ele teve aquele problema com Betseba, ele pecou terrivelmente, homicídio, adultério. Mas ele se arrepende. E ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Olha o que ele fala no verso 11. Não me lances fora da sua presença, da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi, queridos, muito antes de nós, muito antes, ele já entendia que o Espírito Santo era preponderante na vida dele, era essencial para que ele permanecesse na presença de Deus, para que ele tivesse um vínculo com Deus. Na parte da apostasia que nós estudamos na semana passada, nós vimos que
O apóstata, ele anula a voz do Espírito Santo no seu coração. Ele anula, né? Ele vai contra a voz do Espírito de Deus. Jesus ainda também fala sobre o Espírito Santo. Olha o que Jesus fala. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse, que ele, recebendo o que é meu, vô-lo anunciará. Percebe a função do Espírito Santo? Que a importância do Espírito na vida do cristão, na vida do homem, que é ele que nos leva até Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, também faz declarações muito importantes sobre o Espírito. Ele diz assim, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Queridos, com essas três passagens, eu poderia citar outras, nós podemos ver que o operador da salvação é o Espírito Santo de Deus. Portanto, o acesso à salvação, a restauração espiritual do homem, obrigatoriamente passa pelo Espírito de Deus. Agora, se o homem blasfema contra Jesus Cristo, vamos pegar a história que eu contei aqui, o homem blasfemando contra o Pai lá, o Jesus, insulta, pode ser perdoado. Por quê? Porque o Espírito Santo pode operar no coração dele. Mas se ele se insurge contra o Espírito Santo, o que sobra para esse homem? O que sobra para aqueles que vão contra o Espírito de Deus? Quem vai produzir arrependimento no coração deles? Qual o resultado de quem se endurece contra a voz do Espírito? Então, queridos, rejeitar a voz do Espírito é entrar num caminho de condenação. É inevitável, porque ele é o operador da salvação. Então, a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo se torna um pecado mortal, porque priva o homem da única possibilidade de arrependimento. Fecha as portas para o arrependimento. Sem ele não há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão letal para a vida espiritual. Agora, vamos pensar nisso juntando com a apostasia. E quando nós comparamos o pecado contra o Espírito Santo com a apostasia, então nós vamos poder chegar a uma resposta final, uma conclusão sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. E para isso nós vamos comparar a blasfêmia contra o Espírito Santo com os itens que nós vimos aqui na semana passada sobre a apostasia. Três coisas importantes a se falar. Primeiro, ambos são irreversíveis.
os apóstatas, nós vimos, né, conforme a explicação do autor de Hebreus, juntando com alguns textos que Jesus fala no sermão do princípio das dores, o apóstata não podem ser renovados para o arrependimento. Agora, eles não podem ser renovados. Por quê? Eles já conscientemente, deliberadamente, pecando voluntariamente, optam por ir contra a verdade, optam por ir contra aquilo que Deus quer produzir na vida deles. Eles se endurecem contra o Espírito Santo. E vamos lembrar que o apóstata, como eu falei na semana passada, é aquela pessoa onde verdadeiramente o evangelho surtiu efeito. Não existe apostasia onde não existe verdade. A apostasia acontece no ambiente onde a fé aconteceu primeiro, como eu falei na semana passada. Daí o risco que nós corremos, né? A importância de vigiar, orar, de preservar a nossa vida espiritual. Os que pecam contra o Espírito Santo, nós sabemos muito bem disso, não serão perdoados, nem agora e nem no futuro. Não tem espaço para arrependimento. Percebe a semelhança entre um e outro? O que mais? Né? Então nós podemos afirmar que tanto a apostasia quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo, ambos, né, representam uma afronta e uma rejeição ao operador da salvação, o Espírito Santo. É por isso que são irreversíveis. Porque estão afrontando o Espírito Santo, o autor, o operador da salvação, o que convence o homem, o que produz regeneração, renovação, conforme o apóstolo Paulo falou a Tito. O que mais ainda? Ambos, né? Segundo ponto aqui, né? O primeiro ponto, ambos são irreversíveis, né? A blasfêmia e a apostasia. O segundo, ambos são processos espirituais degenerativos. A apostasia não é um ato isolado. Nós vimos isso na carta aos Hebreus, né? A apostasia é um processo de a saúde espiritual do indivíduo vai se definhando. E ele não cuida, ele não se atenta para isso, né? Ele sai da verdade e se posiciona contra a verdade. Jesus fala, né? Você conhece muito bem esse texto, já viu muitas vezes, muitas pregações sobre isso, de esfriamento da fé. Jesus não fala que é uma fé falsa, não. Ele fala que uma fé verdadeira se esfria. Então, ou seja, de uma maneira gradual. Tá? Então, a apostasia, o esfriamento, ele é gradual. Nada esfria, né? De maneira instantânea. O pecado contra o Espírito é a mesma coisa. Ele não é um ato isolado, né? Quando nós vemos Jesus falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está falando para pessoas que conheciam a Deus, para pessoas que conheciam a palavra, conheciam os planos de Deus. É com aqueles que tinham plena ciência do que Deus era, fazia e de quem era o Espírito dele. Mas os sentidos espirituais deles estavam totalmente embotados. Olha o que o autor de Hebreus faz, né? E nessa fala do autor de Hebreus, nós entendemos qual é o elemento que vai nos afetar, que pode nos afetar e nos endurecer e nos fazer esfriar. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aí o autor de Hebreus falou sobre o pecado voluntário, né? Nós vimos isso lá atrás. Diz que o pecado é esse elemento que pode levar o homem se posicionar contra Deus, de uma maneira radical. E observe que o autor de Hebreus, né? Só voltar aqui um pouquinho o texto, né? Vede irmãos. Ele não está falando com ímpios, com incrédulos, ele está falando com pessoas da igreja. Vede irmãos. Ou seja, ele está falando com aqueles que tinham sido reavivados, transformados, que tinham experimentado, como ele fala na carta, os poderes, né, do mundo vindouro, as virtudes do século futuro. Mas, né, corriam o risco de se endurecer por conta do pecado. Queridos, ele está falando com pessoas que tinham a vida, porque os outros
os incrédulos já estavam mortos, já estão mortos. Né? Eu não estou falando com quem tem a vida. O que mais? O perdão para os pecados, nós sabemos muito bem, só pode ser alcançado aqui nessa vida, agora. Se eu perder a oportunidade agora, não há mais o que fazer. Então, quando a blasfêmia é contra a igreja, contra Cristo, ainda há espaço para arrependimento agora, dessa vida. Porque se não houver arrependimento aqui, essa blasfêmia também vai ser para condenação. Mas a apostasia e o pecado contra o Espírito Santo fecha a porta para arrependimento agora. Então, se depois não tem e agora está fechado, o que resta? A não ser a condenação. Olha o que o autor de Hebreus fala aqui, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. É para esses que ele vai aparecer depois. Portanto, os apóstatas, eles saem do extremo da verdade e se posicionam no extremo da mentira, do pecado. E isso, como nós vimos, de forma consciente. A apostasia, ela é consciente. Ambos, né, são uma afronta à verdade. Esse é o terceiro ponto. Tá? São irreversíveis, né, no caso, como nós vimos aqui, só voltando um pouquinho, são processos degenerativos e são uma afronta à verdade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E ele cita, nas duas epístolas, inclusive, Himeneu e Alexandre. Olha o que Paulo fala sobre esses dois homens. Essa demonstração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, entre esses Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha que coisa. Pessoas que conheciam a verdade. Depois Paulo diz mais ainda. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim perverteram a fé de alguns. Apostataram da fé, ensinaram mentiras e ainda levaram outros com eles. O que mais? Que nós podemos falar aqui sobre isso. Então, o mesmo estado espiritual que se observa naquelas pessoas que foram advertidas por Jesus, né, quanto ao risco de pecar contra o Espírito, né, é a mesma coisa que nós vemos aqui. Eles estavam endurecidos. Quando Jesus adverte eles também tinham viviam as mesmas situações, endurecidos, não reconheciam a obra de Deus, aquilo que Deus estava fazendo. E o que é pior, e aí eles atribuem ao diabo, a Satanás. Por isso, queridos, concluindo, né, nossos pensamentos aqui hoje, indo para a parte de conclusão, quando nós comparamos a apostasia com o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós chegamos à seguinte conclusão. Ou existem dois pecados mortais, a blasfêmia contra o Espírito e a apostasia, que privam o homem da oportunidade do perdão divino, né? Ou existem dois, ou então, né? Ou ambos são o mesmo. Certo? Ou nós temos dois pecados que para a morte, que é a apostasia e o pecado contra o Espírito Santo, ou então os dois significam a mesma coisa, no caso. A conclusão mais coerente, tendo em vista o contexto que nós estudamos aqui da palavra de Deus, é entender que não existem dois pecados para a morte.
Jesus fala o pecado, ele usa o artigo definido, né, ali. Então o pecado contra o Espírito, o que ele é? A apostasia. E a apostasia é o pecado contra o Espírito Santo. Então essa é a conclusão que a gente chega, fazendo um apanhado geral de tudo o que nós vimos aqui. Tudo que nós conversamos. A apostasia é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é apostasia. Não são atos isolados, são processos degenerativos, são processos irreversíveis. Isso nos ensina uma coisa interessante. É possível perder a salvação já, né? E de uma maneira irreversível, né? Enquanto ninguém entra pelo caminho da apostasia, da blasfêmia contra o pecado contra o Espírito Santo, existe espaço para arrependimento, nem que seja no último momento da vida. Mas para o apóstata, o blasfemo contra o Espírito, essa porta já está fechada, porque eles conscientemente se opõem a Deus e preferem a mentira do que a verdade. Então, queridos, essa é a conclusão, né, do nosso estudo até esse momento. Ok? Blasfêmia contra o Espírito Santo é apostasia e vice-versa. Muito bem. O que falta para nós falarmos sobre esse assunto? Falta definir aquela questão. Então, quem pode, né? Isso já foi tocado, isso acho que está bem claro, mas definir, bater o martelo em quem é que pode pecar contra o Espírito Santo. Cristão, não cristão, né? O que tem a ver com adultério? Não tem. Tem a ver com a questão sexual? Não tem. Só falta fechar esse ponto. Quem pode pecar contra o Espírito Santo? Outras questões, até procurando aliviar a consciência de alguns que passam por essa situação, podem ter passado ou estão passando. E isso nós faremos na última live, na próxima quarta-feira. Também na quarta, eu vou passar o link do site, onde vocês vão conseguir baixar o livro, O Pecado contra o Espírito Santo, e também já disponibilizar todos os vídeos, né? Se você quiser assistir novamente, vai estar disponível no YouTube, no blog e assim por diante. Ok? Espero que você tenha compreendido, né, esse assunto. Espero que você tenha conseguido entender o porquê assim, as lives anteriores, para chegar à conclusão de hoje, tá? Sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver quem mais está aqui com a gente. Norberto Costa, né? Deus te abençoe, Norberto, Deus abençoe a sua vida. Ana Caroline também, ela fala que é um excelente tema. Eu também acho que é um excelente tema, mas sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Tempos difíceis. Nós estamos vivendo aqueles tempos que Jesus falou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nós temos que cuidar da nossa vida cristã. Com muito cuidado, com muito carinho. Nós temos que manter o nosso fervor, né, em alta. E como fazemos isso? Vocês sabem muito bem. É a oração, é a palavra, é envolvimento com as coisas de Deus, né, e resistindo sempre ao diabo. Então, quem mais aqui? A Daire Arça, né? Deus o bendiga, amém. Deus o bendiga também, Daire. Isabel Bezerra, né? Quem mais aqui? Cida Lopes, Deus te abençoe, Cida. Né? A pastora Silvana está aí. A pastora Silvana colocou aí, que vocês estão vendo aí, o link, né, da viagem para Israel. Então dá uma olhadinha lá. Queria alimentar esse sonho, sufrar esse sonho no seu coração. Né? Israel 2020, visitando as 7 igrejas do Apocalipse. Michele Canela, pastor Wagner Solano, Ademir, né? Espero, né, que aquilo que você me falou, Ademir, não tenha acontecido, em São Rodízio. Valquíria, também, Deus abençoe Valquíria. José Pereira, Luciana Moraes, Vitor Albuquerque, grande Vitor. Pastora Ana Maria Vital, Adriana e todos aqueles que estavam conosco lá no início da transmissão. Todos vocês. Para fechar, 2 coisas. Primeiro,
o blog apocalipsesemmistério.wordpress.com. Lá você encontra os textos das lives anteriores e o link para os vídeos, tá bom? Que já foram transmitidos. Então você pode passar lá e tem todo o estudo. Quiser meditações, Bíblia e alguns estudos, sinesiosantos.com.br. Por lá também você chega no blog, ok? O que mais? Eu acho que só. E relembrando, queridos, quer estudar Apocalipse de maneira simples e prática? Tá? Tem esse material que eu escrevi, terceira edição já nesse livro aqui. Precisa enriquecer-se como professor? Professores Inesquecíveis. Esse é o livro 1, tem mais 2 chegando aí. Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira, última live, quem pode pecar contra o Espírito Santo de Deus? Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.